Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Mateus nos conta que naquele dia Jesus saiu e sentou-se à beira do lago. Momento em que acercou-se próximo dele uma multidão e ele precisou ir por uma barca para que as pessoas, a multidão, ficasse às margens daquele lago e pudessem ouvi-lo. E nessa ocasião, Jesus contou várias parábolas na sequência. E ele iniciou aquela relação de parábolas que ele contou naquele dia, começando pela parábola do semeador. Nós já estudamos aqui, em outra oportunidade, a parábola do semeador, e a parábola do joio e do trigo vem dar uma sequência daquela parábola do semeador. Então, lá na parábola do semeador, quando nós estudamos os tipos de solo que vêm trazer os níveis evolutivos que cada um de nós estamos, né, que foi objeto, então, de estudo lá atrás. Mas hoje nós vamos estudar a parábola do joio e do trigo, que tem uma temática diferente, porque vai tratar da qualidade da semente. E aí conta-nos Jesus, nessa parábola, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: Sendo assim, queres que após eu sair, recolhamos? Ele, porém, disse: Não, para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixar crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Então, está lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Essa parábola ela pode ser analisada sobre duas óticas, dois prismas distintos. A ótica da coletividade, onde nós tratamos o momento de transição planetária, no qual o joio serão aquelas pessoas que serão removidas para os mundos inferiores para auxiliar aqueles espíritos menos evoluídos. E o trigo serão aqueles espíritos que seguirão para os mundos superiores. Que é essa fase que nós estamos vivendo de transição planetária. E a outra ótica que nós também podemos analisar essa parábola é sobre a ótica mais individualista, analisando que todos os espíritos, na fase evolutiva que nos encontramos, têm dentro de si um lado bom e um lado ruim. Algumas religiões, elas pregam sobre a parábola do joio e do trigo, dizendo sobre o juízo final, onde Deus vai separar as pessoas boas e ruins. E aí vai levar só as pessoas boas para o reino do céu. Eles interpretam dessa forma. Mas e nós, como espíritas? Vocês acham que nós somos exclusivamente pessoas boas ou exclusivamente pessoas ruins, mas numa mesma existência? Não, para nós, como espíritas, isso não existe. O estágio evolutivo em que nós nos encontramos, as pessoas carregam dentro de si atitudes boas e ruins. E aí, para nós falarmos da parábola,
da parábola do joio especificamente, alguns palestrantes falam assim que o nome correto dessa parábola, até eu vi que ali o Adriano colocou parábola do joio na hora que ele descreveu hoje. Algumas pessoas, alguns palestrantes tratam que essa parábola é do trigo e do joio, porque o trigo foi plantado primeiro. Nós trazemos dentro de nós um germe da perfeição, e as imperfeições vão ocorrendo após a germinação dessa semente. Porque nós, na nossa origem, nós já trazemos dentro de nós, dentro da nossa consciência, os atributos de uma semente perfeita. E para que a gente possa melhor entender essa parábola, eu vou fazer o seguinte: eu vou discorrendo textos das parábolas, especificamente, e vou relatando, explicando cada parte dessa parábola, mas não antes de descrever para vocês o conceito das características específicas que trazem essa parábola e personalidades que são descritas nessa parábola, para que a gente possa melhor compreender. O campo aqui somos nós, que é o campo. Lembra lá da parábola do semeador? Nós não éramos os solos diferentes que recebiam a semente? Nós continuamos sendo o campo. Nós podemos ter esse campo nessa visão individualista, sobre a ótica individual, né? Que é nós, pessoas boas ou ruins, ou aquele olhar sobre a ótica da coletividade. E aí o campo é toda a humanidade. E assim como, então, a parábola do semeador, o solo representa a capacidade individual de cada um de nós, de compreender a palavra de Deus. O semeador é sempre Jesus. A atividade do Jesus é semelhante à de um agricultor. Ele sai lançando a semeadura, mesmo para aqueles que não estão preparados para receber essa semente. Sempre é Jesus que traz esse germe da perfeição para nós. Quem é o ceifeiro aí que ao final da parábola acaba separando o joio e do trigo? O ceifeiro, se a gente for analisar num conceito geral, o ceifeiro é todo trabalhador que exerce uma atividade específica. Já no contexto interpretativo dos ensinamentos de Jesus, eles são os cooperadores conscientes, detentores da responsabilidade maior. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós, mas a ceifa cabe aos tarefeiros, sintonizados com as fontes do eterno bem. Só eles são capazes. E aí, a parábola também trata da semente do trigo. O que vem a ser a semente do trigo? A semente do trigo, assim como lá na parábola do semeador, é o evangelho. A semente, ela traz dentro dela todo o germe da perfeição. Imagine assim, nós pegarmos uma semente de laranja. Imagina que lá ela tem todos os atributos para se transformar numa árvore linda, vistosa, com frutos. Mas toda árvore, toda semente de laranja dá frutos iguais, dá a mesma árvore frondosa. Nem toda semente dá o mesmo fruto. A qualidade da semente, então aqui nós temos o germe da perfeição, mas nem toda semente dá a mesma qualidade de frutos e a planta vai se desenvolver também diferente, conforme o solo, conforme o clima e entre outros caracteres. Então, nós recebemos o evangelho, mas dentro nós, como os solos, nós temos que colaborar para esse crescimento. E o joio? Quem é o joio aí? O joio é uma erva daninha, muito conhecida lá no Oriente, por ser muito parecida com o trigo.
E nós só podemos identificar o que é trigo, o que é joio, quando ele começa a crescer e produzir os seus frutos. Aí você consegue perceber e distinguir um de outro. Mas no conceito interpretativo dos ensinamentos de Jesus, representa a interpretação equivocada que nós temos do Evangelho. Então, o joio nos traz a informação que, muito embora nós recebemos o germe da perfeição, o joio vem nos trazer que essas interpretações equivocadas do Evangelho nos fazem caminhar de uma forma que não seria correta. E o inimigo? Quem que é o inimigo aí? O inimigo aí pode ser tanto, a gente pode considerar aqui, como espíritas que somos, o obsessor, tá? Mas na maioria das vezes, a gente põe a culpa no obsessor, né? Mas o inimigo são atitudes equivocadas que nós temos sobre a doutrina cristã. Então, nós que às vezes não interpretamos corretamente. E aí, levando em consideração essas personalidades, essas características da parábola, eu vou começar a discorrer trechos da parábola, onde nós vamos fazer uma explicação individual. E aí diz lá, no texto da parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos lembrar que boa semente é o evangelho. E o campo somos nós. E o homem semeou boa semente. Jesus, ele sempre semeia boa semente. Ele nos concede, então, o germe da perfeição lá dentro da nossa consciência. Ele semeou dentro de nós valores morais que para que nós tivéssemos atitudes morais. Todavia, por mais que Jesus tenha nos presenteado com boas sementes, por ser clara, a explicação do evangelho, pura, singela, seja a sua doutrina, ao ser concebida para os homens, faz atrair os inimigos que tentam destruí-la e interesseiros que se aproveitam dela trazendo falsas interpretações e desvirtuando em sua essência, tal como o joio semeado no meio do trigo. E aí nós vamos partir para mais um item da parábola. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. É importante dizer aqui que o dormir dos homens aí não tem nada a ver com o descanso que que eles tiraram ali. Vamos dizer, o descanso normal de um trabalhador. Segundo o livro dos Espíritos, nós aprendemos que o descanso físico e mental é da lei da natureza. Está lá na questão 682. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Na verdade, a parábola do joio e do trigo, quando Jesus fala dormindo os homens, quer dizer sobre a nossa invigilância. Porque o homem, quando ele está desatento, ele não vigia a si mesmo e não vigia os seus atos, ele abre espaço para que o mal se infiltre dentro de nós. Por isso que o Cristo nos recomenda incansavelmente: orai e vigiai. Nós devemos, então, sempre orar. E, ao final do dia, fazer um exame de consciência para saber se as nossas atitudes são condizentes com os ensinamentos de Jesus. Lá no texto, também Mateus nos fala que após a semeadura do trigo, o inimigo do joio, na verdade, após a semeadura do joio, o inimigo se retirou
Ele se retirou. Ele plantou, o inimigo foi lá e plantou o joio, e depois ele se retira. Mas por que ele se retira? Aí nós percebemos que todos os acontecimentos infelizes e decorrentes da invigilância ou da insinuação de forças inferiores, o mal opera às escondidas. Tantos eventos que a gente tem que parece que tá nos causando felicidade, mas que lá no final a gente vai ver que, por ser contrário à lei de Deus, nos faz sofrer. Só que o mal fica lá, escondido. Ele implanta aquilo dentro de nós e sai, se retira. As consequências ficam para nós mesmos. E aí, o que ele fala aqui? Ó? Instaurado o processo de desarmonia, o agente causador da perturbação retira-se, deixando apenas os sentimentos decorrentes dessas atitudes, que muitas vezes é de tristeza, de angústia, de dor, de desespero. São as consequências dos nossos atos. Exatamente isso. Nós partimos para um caminho que nos faz sofrer, que a princípio a gente não percebe. E aí vem outra parte da parábola que fala o seguinte: quando germinou o ramo e produziu fruto, então aparece também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Somente quando cresceu as plantas é que perceberam que havia joio junto com o trigo. A primeira pergunta que os homens fizeram: Senhor, não semeaste boa semente? Jesus não colocou o evangelho aqui para nós? Então, quem que semeou o joio? Quem seria o culpado aí? E Jesus responde: o inimigo plantou o joio. Nesse caso, o inimigo, como eu já falei, pode ser um obsessor? Pode ser um obsessor. Mas não vamos só culpar o obsessor aí, não. Nós temos muito maior chance de nos causar mal. Na maioria das vezes, não é a outra pessoa que nos causa mal, mas é o nosso estado interior. Muitas vezes a situação na vida que semeamos dentro de nós é o egoísmo, é o orgulho, é a inveja e tantos outros sentimentos e atitudes que são contrários à lei de Deus. Esses comportamentos que nós trazemos para dentro de nós é que faz gerar muitas vezes angústia, medo, ansiedade, que tem muita gente nesse momento com ansiedade, que é um momento que o inimigo se retirou e deixa conosco todos esses sentimentos para trás. Ele plantou lá atrás a discórdia, mas deixa conosco todos esses sentimentos de angústia, de tristeza, de medo. Portanto, normalmente, o joio representa aquela planta que cresce dentro de nós, em decorrência das más ideias, que misturam muitas vezes com as nossas ideias boas. É esse sentimento que cresce dentro da gente, seja por ignorância ou má fé, que acaba causando muitas vezes uma desunião, uma manipulação de massas, guerras, opressões, entre outras tantas perversidades, né? Esquecemos-nos dos princípios do amor e da caridade estabelecidos pelo Mestre. A frase que tem também na parábola do joio e do trigo é: e semeou joio no meio do trigo. Essa frase, ela tem um significado específico. Jesus poderia ter escolhido qualquer semente, mas ele escolheu o joio para ilustrar o adversário do bem. Porque o joio é uma erva daninha que se aparece muito com o trigo. A aparência é muito igual quando está crescendo ali. E aí ele começa a se desenvolver junto.
Isso nós só vamos perceber isso quando estiver produzindo frutos. É aí que a gente vai distinguir o que é bom, o que é ruim. Assim também acontece na nossa vida. Encontramos ações infelizes ao lado de sublimes realizações humanas. Está tudo misturado dentro de nós. A nossa vida é assim, uma mistura de bem e mal. Uma mistura do que é bom e o que é ruim. Os servos lhe disseram: sendo assim, queres que, um detalhe, após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraizei junto com ele o trigo. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Vocês perceberam que os servos disseram o seguinte para o Senhor da terra: queres que, após sair, o recolhamos? Recolhamos o joio? Quando ele estava começando a crescer ali? Por que após sair? Por que eles pedem que eles se prontifiquem a arrancar esse joio somente com a saída do Senhor? É porque o amor de Deus nos constrange e muitas vezes nós não conseguimos, nós não queremos ter atitudes agressivas diante dele. Então, o amor de Deus, a gente não tem coragem de praticar algumas atitudes diante do Senhor, diante de Deus. Mas Jesus diz que não é para arrancar o joio, para não correr o risco de arrancar junto com ele o joio, porque eles são plantas semelhantes. Deus é nosso educador. E como tal, nos dá tempo para aprendermos a lição. Portanto, ele vai acompanhando o nosso crescimento, assim como o Senhor vai acompanhando o crescimento das plantas. Ele vai nos dando oportunidades. O mal, que é o joio nessa parábola, é observado por Deus sem ser destruído de pronto, assim como o joio também não é destruído. É neste momento que nós temos a oportunidade de mudar pelo amor. E o Senhor adverte aos servos: deixai crescer ambos juntos, para não correr o risco de arrancar tudo o que é de bom e de ruim naquela pessoa, sem lhe dar a oportunidade de mudança e de progresso espiritual. Então, Jesus não deixa arrancar. Você imagina se ele vai lá, assim como a parábola, quando está começando a crescer e você percebe que tem joio e tem trigo, você começa a arrancar, mas eles são muito parecidos, você pode tirar a oportunidade de crescimento do trigo. Então, Jesus, ele é misericordioso nesse momento. Ele fala: espera, vamos definir certinho o que é bom e o que é ruim. E no livro Vinha de Luz, no capítulo 107, Emmanuel nos esclarece muito bem sobre essa parábola. Ele diz assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas. Então, olha, o mal oriundo das paixões menos dignas. Então, é nós, somos nós aí. São as paixões que estão dentro da gente, não é o obsessor. Oriundo das paixões menos dignas. É pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, o mestre nunca nos tira a oportunidade do crescimento. Aí continua Emmanuel.
Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Portanto, o joio cresce não por relaxamento divino, não é porque Deus deixou que crescesse, mas sim porque o administrador do orbe nunca perde a esperança do bem, nunca perde a esperança que nós vamos agir com o intuito do bem. Não obstante, Deus nos tenha enviado Jesus para transmitir os seus ensinamentos sublimes, o mal ainda caminha no meio dos homens. Uma vez que somos falhos em vigiar e em compreender as verdadeiras leis de Deus, a luta da vida como um progresso evolutivo nos oferece contínuas oportunidades para semear sempre o bem e evitar o mal. E aí, o Emmanuel, ainda lá no texto Vinha de Luz, ele continua falando sobre essa parábola, ele diz assim: Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarzinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. O que são esses processos defensivos que Emmanuel nos fala aqui? Que dizem que tem por base a iluminação e a misericórdia de Deus. Quais são esses processos? A iluminação, a gente pode considerar quando a gente recebe uma orientação de uma pessoa que se aproxima de nós, que nos informa que o nosso comportamento não é o correto, que nós temos que mudar. Quantas vezes, às vezes pessoas conhecidas ou até mesmo desconhecidas, chega e nos fala, olha, talvez seu comportamento, não dessa forma que seu comportamento, mas dá ares, ou às vezes fala diretamente que o nosso comportamento não está correto. Será que não é Deus nos iluminando para que nós pudéssemos mudar? Isso daí são processos defensivos que Deus vai nos mostrando para que nós possamos mudar. Também pode ser essas mudanças, esses processos defensivos, através da misericórdia de Deus. É quando o tempo e as bênçãos de Deus agem devagarzinho e os propósitos inferiores são transubstanciados. O que é transubstanciados? É quando Deus transforma o joio em trigo. É possível? É. Quando o propósito inferior de uma pessoa passa para superior, quando a maldade passa por uma bondade. Mas é forma simples? Não. Essas transformações são decorrentes de processos de renovação interior, que pode ocorrer através de afeições novas. Por exemplo, houve o nascimento de um filho, de um neto, a pessoa muda o comportamento dela. Um alcoólatra deixa de ser alcoólatra para cuidar do filho, para cuidar do neto. Alguma afeição nova, algum amor novo que faz transformar essa pessoa. Ou uma situação diferente, como exemplo, algum fato que acontece que a pessoa acaba mudando. Pode ser um acidente, pode ser uma mudança de emprego. Isso daí são coisas, situações que Jesus, processos defensivos que Deus vai nos aplicando para que a gente possa mudar. Ou pode ser também estímulos inesperados ou responsabilidades externas. Isso tudo está lá no texto Vinha de Luz, falando dessas situações, desses processos defensivos. E o que são esses estímulos novos? Pode ser mesmo uma obrigação, olha, eu me vi sozinho com um filho e agora eu sou o único a cuidar do meu filho. Essa pandemia deixou muitas crianças órfãs, né? Seja de pai ou de mãe ou de ambos. Ou às vezes o avô fica responsável por uma criança. Então são estímulos inesperados que vão ocorrendo na
na nossa vida, seja uma afeição nova, seja uma situação totalmente diferente ou algum estímulo inesperado. São processos defensivos, como é que fala Emmanuel, que são estímulos para a nossa renovação, para a nossa mudança. Todavia, nós espíritos temos o livre-arbítrio. E desta forma, nós podemos afastar esses processos educativos que a gente vai recebendo ao longo da nossa existência, recusando todos os ensinamentos que nos são passados, através de outras pessoas ou estímulos diversos para a nossa transformação. Então, às vezes, a gente renuncia todos aqueles estímulos externos que nos são passados, iluminadores, né, ou misericordiosos de Deus. Mas daí chega a ceifa. E diz a parábola: no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Se não for atado, se não for acatado todas as formas de mudança dos processos defensivos, como fala o Emmanuel, então se a gente mudou através daqueles processos defensivos, é chegado o tempo da ceifa, com a eliminação do joio, onde são arrancadas todas as nossas imperfeições, e aos montes. Por isso que eles vão ser atados. Assim como o joio, que é atado aos montes e queimado. Ninguém vai ficar com essas imperfeições. A ceifa expressa o momento final da produção agrícola, na qual cada planta tem o seu tempo de colheita. Assim como cada um de nós temos o tempo para a eliminação dos nossos joios. Se nós perdemos todas as nossas oportunidades de nos melhorarmos através dos ensinamentos que nos são colocados, deixando de aproveitar os ensinamentos que é chegado o dia da eliminação do joio. Nós perdemos todas as oportunidades. Chega uma hora que nós não temos mais essa oportunidade. E essas imperfeições serão retiradas de nós. Na natureza, não há um salto evolutivo. Nós também não. Na natureza, semeia-se, germina, cresce, frutifica. O mesmo ocorre com o bem e com o mal. Quem planta, colhe a seu tempo, segundo a qualidade da semeadura. Toda semente semeada irá crescer, irá frutificar, cedo ou tarde. Por esse motivo, nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, nossos gestos e ações, pois recebemos da vida aquilo que oferecemos a ela. E Emmanuel finaliza essa explicação ainda da parábola do joio e do trigo, dizendo: eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Neste instante, vemos a individualidade, ou o povo, a se agitarem através das aflições e de hecatombes diversos, em gritos de alarme e socorro, como se estivesse nas sombras de naufrágio inexorável. Então, sobre a ótica do plano individual, trata-se de um momento em que a criatura colhe o que ela plantou, que ela cultivou. Gratificados seremos quando os frutos positivos puderem superar na colheita os valores menos infelizes, decorrentes da nossa invigilância, decorrentes da nossa invigilância. E sobre a ótica da transição planetária, porque essa parte ele fala tanto de forma individual como do povo em geral, né, da toda a coletividade,
Sobre a ótica da transição planetária, por meio dessa parábola, Jesus nos assegura que, no tempo certo, as más ideias serão totalmente aniquiladas, enquanto que as boas perdurarão, de forma que a transição da Terra para um planeta melhor, que é o planeta da regeneração, se concretizará, onde o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. Os maus representados pelo joio serão queimados, ou seja, terão de passar por novas provas e novas expiações. Já os bons espíritos, representados pelo trigo, são aqueles que se atentaram aos ensinamentos do mestre e foram resignados ante os males dessa terra, cumprindo fielmente com sua missão. Eles serão reunidos em celeiros, ou seja, receberão a recompensa pelos seus esforços e boas ações, dando um enorme passo rumo à perfeição. Nós estamos percebendo, pelos acontecimentos terrestres, que é chegado o tempo da ceifa. Essa pandemia não é em vão, pode ser uma ceifa. Que nós possamos nos assemelhar ao trigo, cultivando sempre boas ideias, vigiando nossas ações, de modo que possamos viver como Cristo nos instruiu. E eu desejo um bom domingo para todos e eu estou aberto aos questionamentos. Muito obrigada pela oportunidade. Nós já temos uma pergunta da Adriana. Lê para mim, Adriana, eu vi aqui, mas não acompanhei. Ela diz o seguinte: não tirar o mal não seria também para respeitar o livre-arbítrio de cada um? Se tirar o mal, o homem perderia a oportunidade de evolução? Penso como exemplo quando tentamos poupar nossos filhos de algumas situações para eles não sofrerem, sendo que muitas vezes seria necessário para seu crescimento, necessários, né, as situações. Deus é misericordioso. Uma coisa que me conflitou bastante quando eu estava estudando essa parábola, eu digo que sempre quando eu vou ler, eu troco ideia, viu? Por que Deus nos criou só com o germe da perfeição e não puros? Não vem esse questionamento quando a gente vê? Por que Deus pega e vai nos criando, e já que Ele tem o poder de nos criar simplesmente perfeitos, Ele simplesmente nos cria ali, coloca o germe apenas da perfeição, e parece que quando eu estudei, parece que a gente está lá de marionete, né? Ele está lá brincando. Fala, vamos ver o que vai acontecer. Mas não é isso. A gente tem que pensar que que Deus coloca a semente dentro da gente, na nossa consciência. Essa semente, ela não dá o mesmo fruto. Vamos pensar novamente na semente da laranja. Ela não vai... a semente pode ser toda da mesma laranja, mas ela não vai dar o mesmo fruto. Vai depender de nós, como solo, vai depender de um monte de coisas, vai depender da situação ali em volta. Ele nos dá o germe da perfeição, só que nós precisamos nos tornar perfeitos. E aí que nós temos que progredir. E Deus é misericordioso. Ele nos deixa aprender. Todas as situações que nós aprendemos ficam enraizado dentro da gente, e muitas vezes a gente comete erro, e depois chegou uma hora e falou, opa, é igual criança, põe a mão no forno, vê que tá quente, queimou. Põe a mão, chega na outra vez, ele nem chega perto do forno, ele já fala que tá quente, e ele aprendeu pela experiência. Então, Deus nos faz evoluirmos para a perfeição, para a pureza espiritual. E aí, o livre-arbítrio, não é a questão, o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio dentro de nós.
É o nosso poder de escolha. É o nosso poder de escolha. Mas Deus, ele não perde a esperança que nós, mesmo com o nosso livre-arbítrio, nós possamos evoluirmos para o bem, sempre. E aí, o que ela fala da questão do filho, Adriana? No final? Adriana diz que penso como exemplo quando tentamos poupar nossos filhos de algumas situações para eles não sofrerem, sendo que muitas vezes essas situações seriam necessárias para o seu crescimento. Muitas pessoas hoje a gente vê que não deixam muitos filhos viverem, né, aprender com as experiências. A gente talvez seja um equívoco da nossa parte. O que eu penso é o seguinte, é muito individual isso daí, tá? É que a gente tem que passar as experiências, as orientações e deixar que lá na frente os filhos cresçam e caminhem sozinhos. Nós não podemos carregar debaixo da asa. É isso que eu penso em relação aos filhos. Eu não sei se eu fui clara com a explicação, Adriana. Queria complementar? Adriana, então, daqui a pouco ela responde. O Rodolfo também já fez. A Adriana estava agradecendo, ok. Aí o Rodolfo está perguntando, não entendi bem quem seriam os ceifadores. Os ceifadores, quando a gente fala em ceifadores, são pessoas, vamos dizer assim, se a gente for ver quem são pessoas incumbidas de uma atividade. E aí são os servidores de Deus, que ele vem aí, pode ser aí até mesmo vamos dizer, um espírito que venha nos trazer essa orientação e falar, olha, agora é o momento da ceifa, nós precisamos tirar. Tá? Aqui na parábola fala que são pessoas incumbidas de uma atividade específica. Então, eles são incumbidos de tirar o joio. Porque, às vezes, a gente passa por alguma... Nós estamos na fase, vamos dizer, de joio. Vamos dizer que a pessoa está sofrendo a ponto de se transformar, não é pelo amor, mas pela dor. Alguém pode ser o causador disso daí. Alguma situação pode ser o causador disso daí. Mas essa situação vai simplesmente exterminar. Seria também, a gente poderia ver pelo lado de transição planetária, a questão da eliminação dessas pessoas para os mundos inferiores. Não é um ser, uma pessoa específica, entendeu? Pode ser uma situação específica que acaba trazendo essa pessoa ou para mundos inferiores, ou para mundos superiores, ou para uma mudança total, uma reforma íntima total. Não sei se eu fui clara. O Rodolfo está agradecendo aqui. A Adriana, na sequência, enquanto você explicava, ela perguntou, seriam os espíritos evoluídos, os mentores, em relação, acho que, à própria pergunta do Rodolfo? E também é a pergunta que ele também fez, né? Seriam os espíritos mais evoluídos? Olha, sinceramente, eu não vejo por esse lado. Porque eles não têm a intenção, esses espíritos, de nos causar o mal, entendeu? Na verdade, somos nós mesmos que nos causam, a nós mesmos, por nossos atos, por nossas atitudes, o mal para a gente mesmo. Então, a gente não pode pensar como um castigo de Deus, como um castigo dos espíritos superiores, mas sim uma consequência de todos os nossos atos. Então, não consigo ver uma situação, um ceifeiro, como uma pessoa personificada. Eu não consigo ver dessa forma. O Edson levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa a respeito. Por favor, Edson. Parabéns. Primeiro, Cleomar, muito boa palestra. Essas últimas questões são difíceis mesmo. Eu estava refletindo aqui, o ceifador, será que não é a nossa própria consciência?
Porque ao entrarmos no plano espiritual, a nossa consciência vai nos mostrar de forma clara o que realmente nós fizemos nessa vida, né? Então, enquanto você estava falando, veio uma lembrança de uma frase que eu não lembro onde eu li, que fala assim, ó, se até os bons serão salvos, que se dirá dos maus, né? E, na verdade, porque essa frase parece ser uma coisa totalmente sem nexo. Como assim, até os bons serão salvos, que serão os maus? É que muitas vezes as pessoas se acham boas, mas ao chegar no plano espiritual, ele vê que era mais uma aparência de bondade, que não tinha bondade nenhuma. E os maus, ou seja, aqueles que sofreram as consequências nessa vida da, da, dos desequilíbrios que tiveram, aprendem nessa vida mesmo que eles ainda têm que melhorar muito. E eles começam a melhorar por causa dos tombos que levam e chegam no plano espiritual em situação melhor do que aqueles que se achavam bons. Então, não sei. Eu estava refletindo aqui se esse ceifador não seria a nossa própria consciência que vai mostrar a nós realmente se nós já somos um pouco trigo, ainda somos bastante joio. É por isso que eu entendo que nós não conseguimos assim personificar, né, os ceifadores aí como uma pessoa em si, como Deus, como espíritos superiores. É interessante a observação que o Edson fez, que eu estava aqui pensando também, porque quando você fala em ceifar, um dos significados de ceifar é colher, né? Então, de uma forma geral, como você colocou na palestra, no contexto coletivo, no contexto individual, né? No contexto coletivo, nós estamos hoje colhendo um pouco de tudo aquilo que nós fizemos, né? E no contexto individual tem muito a ver com o que o Edson colocou realmente, de nós colhermos, cada um de nós, tudo aquilo que fizemos. Se era joio, se era trigo, a gente vai colher. Aqui, né, tem muitos de nós que às vezes a gente colhe aqui mesmo, Sim. A gente Sim. vai colhendo, se a gente consegue, às vezes, compreender ou não, mas a vida vai nos permitindo essa colheita, mesmo que não seja total, mas a gente vai fazendo uma colheita parcial e vai... então é interessante, mas acima de tudo isso, como você falou, não tem uma personificação de outras pessoas, mas nós temos a espiritualidade superior que vai nos proporcionando essa colheita, tanto boa quanto ruim, e acima de tudo nós temos Deus, que nada acontece sem a permissão dele, né? E a gente vai aproveitando aí essas oportunidades. Interessante. A ideia é aproveitar as oportunidades enquanto é possível e antes da ceifa. Exatamente. Eu ia até, nosso tempo também já está esgotando, faltam 2 minutos. Eu ia dizer exatamente aquilo que o Edson disse, que você nos proporcionou aí excelentes reflexões sobre a parábola. Primeiro porque você estudou profundamente a parábola, trouxe para a gente, né, aspectos que a gente não conhecia, né, e segundo, fazer essa relação da parábola com o Evangelho, né, com as leis divinas e com a nossa vida. Isso é muito bom, muito legal mesmo. Eu também gostei. Que bom. Então, são 10 horas e 59 minutos. Eu quero aproveitar esses 2 minutinhos para nós que estamos participando aqui desse domingo de carnaval. Nós já montamos todo o nosso cronograma para o ano inteiro, que a gente montou o cronograma de forma virtual, que a gente não sabe até quando nós vamos permanecer nessa situação. Então, assim, a Cleomara, ela vai estudar com a gente, ela vai nos proporcionar o estudo de praticamente todas as parábolas do Cristo. Então, já definimos isso. Então, todas segundo domingo do mês, a Cleomara vai trazer uma parábola do Cristo e vai desenvolver essa parábola, fazendo com que a gente compreenda melhor e aproveite melhor esses ensinamentos. Então, na semana que vem, todo terceiro domingo do mês, aí a gente vem com o Edson. O Edson tem
bastante temas aí importantíssimos, né, Edson, sobre a doutrina espírita de uma maneira geral, no terceiro domingo do mês. E no último domingo do mês nós vamos ter a Fernanda, que está com a gente aqui hoje também participando, e nós vamos estudar um livro do Raul Teixeira, um livro que foi psicografado pelo espírito Camilo, que trata dos desafios da vida familiar. Então, já estou compartilhando com vocês. Pois, se alguém quiser também comprar o livro, né, para poder estudar junto, a Fernanda vai trazer todo o quarto domingo do mês. E não podemos esquecer do primeiro domingo de cada mês, que a gente tem o curso com a Marília, a psicóloga Marília Candeloro, falando do curso da família, tecendo relações saudáveis, tá? Então, nós temos aí todo o cronograma montado até dezembro de 2021. Depois, se alguém quiser, a gente pode divulgar, né, compartilhar todo esse cronograma para a gente saber o que está acontecendo e a gente poder agendar, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a Cleomara. Obrigado, Cleo, pelo teu esforço, por compartilhar conosco teus conhecimentos. E parabéns pela palestra. Muito obrigado, tá? E quero agradecer a todos vocês que estão conosco, estudando, aprendendo, compartilhando ideias, porque esse é o caminho para a gente poder individualmente aproveitar todas as oportunidades e também coletivamente, da gente juntos tornar esse planeta, ou pelo menos o ambiente onde a gente vive, cada vez melhor, tá bom? Obrigado também, Rodolfo, pela participação. Agradecemos de coração.